alegre que louva o nome santo do Senhor. Aleluias. Eu saldo essa linda noiva de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos fazer o seguinte. Você que é de casa, sente. Quem nos visita pela primeira vez, não precisa ficar constrangido. Fica de pé, porque a irmã vai entregar uma lembrancinha para você. O visitante de primeira viagem. Rápido e objetivo. Glória a Deus. Você vai receber essa lembrancinha para você guardar. Nossa irmã Dinéia, seu esposo. A gente sabe, irmã. Entrega lá para os nossos irmãos. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O tempo é bem curtinho, irmãos. Eu vou pedir para que vocês continuem sentados. E desde ontem o Senhor tem ministrado muito fortemente ao meu coração a respeito das mães da igreja. Mães que estão gerando no ventre, mães que têm os seus bebezinhos no colo. E o Senhor te deu essa linda missão de ser mãe. E eu quero dizer para você nessa noite que o seu filho ele não é um empecilho de você buscar o Senhor, por mais que seja difícil. Eu posso imaginar, eu fico olhando as mães que trabalham, irmãs, eu vejo a correria das irmãs da igreja. E são pessoas tão preciosas e tão dedicadas à obra de Deus. E nessa noite o Senhor vai derramar um bálsamo sobre a sua vida. Um bálsamo de encorajamento. Um bálsamo de refrigério, de descanso. Eu sou vizinha da irmã Rose, irmãos. A irmã Rose pega Rafael Lucas na hora do almoço, leva para a casa da babá, e da casa da babá vem para a igreja. Eu tenho a Laiane aí também, e tem novas mães gerando, que têm filhos pequenos. E aí eu fico pensando, eu fui orar esses dias, eu estava com o meu corpo tão cansado, e eu pensei assim, Senhor, eu nem tenho filho e não estou trabalhando fora, eu estou sentindo um cansaço. Só que eu sei, eu entendo que é espiritual, eu imagino essa mãe que tem um bebê. Só que assim como Maria, toma posse nessa noite. Maria gerou uma promessa muito poderosa, que foi Jesus Cristo. Você pode ter gerado o libertador da sua família. Você pode ter gerado o rei que irá governar sobre essa terra. Você pode estar gerando um médico, uma médica, um advogado. Só que você não pode desistir de lutar, de orar e de chorar. Tem a irmã Eliane Carolina, que tem a Emily, que já está formando na faculdade, para a glória do nome do Senhor. Mas se você perguntar para elas, foi fácil, irmã? Eu tenho certeza que ela vai dizer, não foi fácil. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas. E você é mãe nessa noite. E o Senhor, Ele fala de um pai sacerdote. Mas também nós temos Maria, uma mãe, que abriu mão de toda a sua juventude. Tudo que você está fazendo pelo seu filho não é perdido. E aí, eu até falei com Franciele, eu falei, Franciele, eu fico pensando como é cansativo, Débora. E aí, o Espírito Santo ele foi falando mais ao meu coração. Será que nós podemos orar, irmã Valéria, para Deus dar uma esposa parecida com você para os seus filhos? Será que nós podemos orar para Deus dar um esposo parecido para você, para sua filha? Como que você tem tratado a sua costela que Deus te deu? Como que você tem tratado o seu esposo, o cabeça que Deus colocou ao seu lado? Então essa noite, essa palavra é uma palavra de reflexão. Eu vou orar. Quando eu orar, você vai soltar o louvor e você vai ficar sentadinho aí. E assim como Deus falou com Abraão, Ele vai falar com você nesta noite o que você precisa mudar. O que você precisa ser transformado. Irmãos,
Deus, Ele tem várias formas de falar, mas a forma mais linda é quando Ele fala comigo e com você aquilo que nós necessitamos mudar. E nessa noite, em nome de Jesus, todas as vozes que não provêm do Senhor, cala-te em nome de Jesus. Este ambiente é um ambiente espiritual, e nós queremos somente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas mães, pelos pais, oramos por mães como Maria, que gerou um propósito, oramos por mães como Ana, oramos por pai sacerdote, que se levanta, que toma posição, que leva o holocausto e oferece a Jesus, que dá o seu melhor de dentro da sua casa, sem questionar, sem tosquenejar, sem os seus pés vacilarem. Eu oro por pais que os pés não vacilem. Eu oro por mães que os teus pés não vacilem. Que a sua prioridade, a sua primícia, no seu primeiro momento, seja orar, seja falar com Deus, seja querer oferecer um culto a Deus, mas não dentro de um templo, mas na sua casa. Estabeleça um altar em nome de Jesus no seu lar. E seja livre da acusação do inferno. E seja livre, porque se nós não criamos filho para Deus, nós criamos filhos para o tráfico, para os bares, para as prostituições. Então a escolha, irmãos, está sobre as nossas mãos, como mães, como sacerdotes do lar. Em nome de Jesus, receba o refrigério de Deus, mas receba também o despertamento de Deus. O que você tem feito com a sua herança? Continue com os seus olhos fechados, meditando na letra do louvor que vai ser posto nessa noite. E eu já vou entrar na palavra. Aleluia! Apresentarei ao justo e santo Deus um sacrifício sem valor que não agrade ao meu Senhor. Meu Deus! O que Ele quer de mim é um coração ofereça a Deus somente aquilo que tem valor. O nosso Deus merece o melhor, Ele não merece o seu inferior, irmão. Glória a Deus. Se não te custa sacrifício acordar cedo, não ofereça para Deus. Ofereça para o Senhor aquilo que te custe um sacrifício. Aquilo que te custe renúncia. Porque aí será um sacrifício agradável e recebido diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra que se encontra no livro do Gênesis 22. 7 e 8 eu vou estar lendo nessa noite. Você pode permanecer sentado. Ouça com bastante atenção. Não tire nada. Não deixe que nada tire a sua atenção nessa noite. Porque o Espírito Santo, Ele quer continuar falando com você nessa noite, em nome de Jesus. Ele preparou esse momento para você e para mim nesta noite. Aleluias. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém.
Nós estamos há umas quintas-feiras já, neste tempo da campanha da provisão. E neste período, poucas pessoas estão aqui nessa noite, foi a primeira vez. Eu acredito que todos vocês, a grande maioria que está aqui, já ouviu um pregador falando da palavra de Deus, você tirando e extraindo um conhecimento da palavra de Deus. E hoje, no momento que eu fui orar ao Senhor, pedindo direcionamento daquilo que Ele queria que eu transmitisse à igreja, Ele me trouxe alguns ensinamentos que eu tirei para a minha vida, porque nós precisamos entender o seguinte: toda vez que eu venho dentro da casa de Deus, que a palavra é pregada, não é somente para você ouvir, mas para você colocar em prática, irmão. Porque se somos somente, a gente só escutar, ela não vai surgir efeito na nossa vida. Então, quando nós recebemos esses preciosos, irmãos, porque são preciosos ensinamentos. Eu costumo falar para as irmãs do círculo de oração que são ferramentas, só que ferramentas guardadas não serve para nada. Se eu sou uma pessoa que trabalha com capina, e eu pego a minha ferramenta e guardo, irmã Bárbara, ela não vai surgir efeito para aquilo que ela foi destinada. Então, essa ferramenta que é a palavra de Deus, ela está sendo lançada para a sua vida, para você colocar em prática. É uma semente que está sendo plantada nesse solo que se chama você e eu, que irá frutificar para a glória do nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela é uma luz para o nosso caminho de escuridão. Se você está angustiado, a palavra de Deus tem uma palavra para você. Se você sente medo, a palavra de Deus tem uma palavra para você. E ela nos ensina a lutar contra as astúcias ciladas de Satanás, porque ela também é uma espada para nos defender contra ele. Olha só quanta coisa poderosa, em poucos segundos foram relatados através da Bíblia Sagrada. Se você não lê, você não vai saber usar. Então começa a ler a partir de hoje, em nome de Jesus, e seja livre. Porque o que te acorrenta é porque você não tem conhecimento daquilo que o Senhor tem ensinado dentro da palavra dele. E nós aprendemos muito a respeito da lenha, que é a nossa oração, que foi o nosso diácono Wellington que falou. Simboliza a oração, o altar que nós devemos estabelecer ao Senhor dentro do nosso lar. Principalmente a importância de nortear os nossos filhos a respeito da adoração e sacrifício a Deus. Dentre tantas coisas que ele falou, eu frisei muito isso ao meu coração. Depois também nós aprendemos que não depende das nossas qualificações para o Senhor nos abençoar. Mas depende de quê? Da nossa fé e da nossa obediência. Isso foi a nossa missionária Fátima que falou. Irmãos, eu tenho certeza que se eu perguntar para alguma pessoa ou outra, o que foi falado em tal pregação? Já não lembra mais. Como que foi o alimento se você não lembra? O alimento que nós comemos, o arroz, o feijão, a carne, é para ela nutrir o nosso corpo. Da mesma forma que a palavra é para nutrir o nosso espírito. Aleluias. Nós aprendemos também que o Senhor nos chama e Ele nos abençoa e Ele multiplica. Dentro desse chamado, Ele te chama, te abençoa e te multiplica. Que foi a nossa irmã Ludmila que trouxe essa palavra poderosa naquele dia. Nós aprendemos também, irmãos, que o Senhor, nós temos que tirar as coisas velhas, não é isso? Tira o velho para entrar coisa nova do Senhor. O que de velho tem te impedido de ver o novo de Deus? É aquela conversinha escondida? O que é? Eu não sei, mas o Espírito Santo que chamou a Abraão no tempo que falou: pega o seu filho, vai no lugar que eu te mostrar. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite que Ele fala com você. Só que eu e você precisamos ter sensibilidade. Em nome de Jesus. E hoje, nessa noite, o mesmo Senhor, Ele nos convida a tomar uma decisão. Porque tudo isso que aconteceu dentro dessa palavra, que foi lida, foi norteado através da decisão. Vamos lá. Se o Senhor chama Abraão, pega o seu filho. Vamos fazer melhor. Débora, traz um copo de água para mim. Débora ouviu o meu pedido. Ela vai trazer, ela tomou a decisão. Pode trazer. Ela tomou a decisão e pegou o copo de água e vai trazer até a mim. Mas aí eu posso falar:
Nayara, traz um copo de água para mim. E ela falar: não, eu não vou levar. Ela também tomou a decisão. Só que todas as duas decisões têm consequências nas nossas vidas. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Como tomar decisão e qual decisão tomar. Na Bíblia Sagrada, registra chamadas extraordinárias de grandes homens de Deus. Obrigada. De grandes homens de Deus. O Senhor, Ele chamou Moisés. Quando Ele chamou Moisés, Ele precisou fazer algo extraordinário para chamar a atenção de Moisés. Sabe o que Ele fez, missionária Fátima? Ele acendeu a sarça ardente e falou com Moisés através daquela sarça ardente. O Senhor também chamou Samuel. Quem aqui nunca ouviu a pregação que fala Samuel? E ele ia até lá: você me chamou? Não, ele voltava a dormir novamente. Samuel. Novamente ele foi, quantas vezes ele foi? Eu acho que umas 3 vezes, se não me falha a memória. Até o sacerdote ali perguntar se ele havia chamado, mas não era o sacerdote que chamava ele, era o Senhor que chamava ele. Então Samuel também teve uma grande experiência do chamado de Deus. E assim também como Davi, o sacerdote Samuel foi até a ele, ungir a cabeça dele com óleo. Então ele entendeu naquele momento que o Senhor o chamava. E Abraão, o que aconteceu com Abraão? Abraão, ele ouviu a voz de Deus, assim como vocês me ouvem nessa noite. Ele ouviu a voz de Deus para o chamado. E Isaías precisou ter os lábios deles tocados com brasa tiradas do altar. E todos esses tiveram experiência com Deus. Mas eu estava lendo a Bíblia Sagrada e eu vi um homem que foi fazer o chamado do Senhor, sem o Senhor precisar falar com ele diretamente, sem o Senhor se manifestar de alguma forma até ele. Irmão, talvez aqui nesta noite você seja este homem, que foi Neemias. Neemias, quando ele escutou que o povo dele estava passando por aflição, ele prontamente se entristeceu, tomou a dor do povo para ele. Irmãos, quantas vezes nós vemos o nosso irmão passando por uma situação difícil e não nos compadecemos? Só que Neemias não esperou Deus descer do céu, não. Neemias, ele prontamente se colocou na posição de um guerreiro, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para sermos guerreiros e guerreiras do Senhor. E foi lá reparar os muros. E aí, irmãos, o que eu quero trazer para você nessa noite? O pastor Reinaldo, vou dar o exemplo do pastor Reinaldo para vocês entenderem. Um dia ele estava numa vigília, estava no início da caminhada. Deus usou o pregador para falar com ele, que Deus faria uma grande obra. Muitas pessoas aqui que estão aqui nessa noite sabem disso, ouviram o pastor Reinaldo falar. Mas com a pastora Josiele, Deus nunca usou profeta não para falar. Sabe o que é que foi? Eu tive que me posicionar. Se Deus tem um chamado na sua vida, na sua história, se posicione, porque a obra de Deus pode estar perecendo porque você não se posiciona para fazer. Aleluias! E muitas vezes a gente fica sentado esperando chamar. Ei! Você é Neemias dessa geração. O povo naquela época, quando Esdras leu a palavra de Deus, o povo chorava. E hoje foi ministrado nessa noite a frieza e a dureza do coração do século 21. Irmãos, a frieza, a dureza, a mornidão, ela pode chegar na minha e na sua vida. Mas sabe como que ela vai chegar, Diácono Rafael? Confessando diante de Jesus o seu Salvador. Só que muitas vezes nós ficamos colocando panos quentes, nos fantasiamos de servo de Deus. Vamos para a igreja, adoramos, mas por dentro estamos igual um lixo, sujo, imundo. Não temos coragem de confessar para os nossos líderes as nossas fraquezas. Irmão, entenda uma coisa: quem não confessa fraqueza, confessa pecado. Se você está passando por um momento de dificuldade, Deus colocou um líder na sua vida, chega até o seu líder e peça ajuda. Não é vergonha você pedir ajuda, não. Vergonha é a gente continuar na posição de caído, de prostrado. Em nome de Jesus. Aleluias. Se o Senhor nos fez uma promessa, irmãos, glória a Deus. Pega a sua promessa, prossiga avante, tome posse que ela vai se cumprir. Mas se Ele não falou com você através de uma promessa, se coloca na posição como Neemias. Se você está vendo o que precisa fazer, faça.
Glória a Deus. Glória a Deus. E entenda uma coisa. Os opositores, eles vão se levantar independente da situação. Por quê? Satanás, ele não desiste. Se Deus tem a promessa, ele vai se levantar. Se você ficar sentado, ele não vai se levantar da mesma forma. Então levanta, prossiga. Faça o que Deus te entregou. Aleluias. E olha o que diz em Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando o opositor vier para o seu lado, você vai falar: Satanás, você pode se levantar por um caminho, mas por 7 você fugirá. Porque quem me chamou garante a vitória. Quem fez a promessa a Abraão é o mesmo Deus que está presente aqui. E Ele garante a vitória. Aleluias. No capítulo 15, o Senhor, olha o que Ele disse a Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus fez a promessa de um filho, no capítulo 15. No 22, Deus já está pedindo o filho do homem para ele, gente. Entenda uma coisa: entre um capítulo e outro da sua vida, você vai passar por dificuldade, mas em todos Deus estará com você e irá te sustentar. Então decida prosseguir, decida seguir avante em nome de Jesus. E aí, eu pensando, orando a Deus, eu pensei: Senhor, mediante a tantos aprendizados, o que eu vou falar nessa noite? E aí o Senhor disse para mim o seguinte: para tomarmos decisão, precisamos de alguns critérios na nossa vida. E a palavra de Deus, ela é pregada toda vez, e Deus tem algo novo, renovador para falar, e transformador para fazer na minha e na sua vida. E um dos primeiros critérios de decisão que nós precisamos fazer é ouvir. Deus, quando Ele fala, nós precisamos parar para ouvir. Se você está passando por um momento de dificuldade, por um problema na sua vida, na sua história, com seu filho, com seu esposo, com seu vizinho, se você só fala, o seu cérebro não oxigena. E aí você não consegue ouvir, parar, para que Deus dê as diretrizes do que você tem que fazer. Talvez nessa noite você chegou aqui com um problema, que você está tão desesperado, e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, mas Deus já disse tanta coisa nessa noite. E uma das coisas que Ele quer de você é um sacrifício que te custe um valor. Aleluias. Então Deus chama Abraão, irmãos. Deus fala com ele. Ele ouve. Ele fica sentado, missionária Fátima? Não, irmãos. Ele toma atitude. O que é que ele faz? Pega o filho dele. Olha o que diz aqui no versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ele amas, e vai-te à terra de Moriá. Entenda, Deus não vai te pedir nada que você não ama. Porque se não serve para você, por que vai servir para Deus? Você é melhor do que Deus? Não. Então Deus só vai pedir aquilo que vai te custar algo. E oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te farei. Deus falou com ele, ele ouviu. E mediante a isso, o que ele fez, irmãos? Ele ficou parado, sentado, esperando Deus dar um sinal do céu, cair fogo do céu? Não. Ele levantou-se e foi. Então levanta-se, ouça a voz de Deus, levanta-se e faça o que é necessário fazer. É necessário pedir perdão? Peça perdão. É necessário se arrepender? Se arrependa. É necessário você voltar atrás. Ah, pastor, eu estou parado porque eu me decepcionei. Há esperança para a árvore cortada. Ainda que o seu tronco envelheça, ao cheiro das águas ela brotará. Aleluias! Oh! Aleluias! Há esperança para você. Há esperança para a sua história. Só de você ter se levantado e vindo aqui nessa noite, Deus está dando livramento lá na sua casa, na sua família. E eu creio na boa, perfeita vontade agradável de Deus. Aleluia. Então ele se levantou, irmãos, e foi. Uma vez que nós ouvimos, temos que tomar a decisão de prosseguir.
Deus não deu a opção a ele de retroceder. Deus também não te dá a opção de retroceder nessa noite. Deus só te dá uma opção e é: prossiga. Prossiga avante. Em nome de Jesus. Sabe qual é o terceiro passo? Esse homem estava indo oferecer em holocausto o filho que ele tanto amava. E o terceiro passo, ele precisou direcionar. Direcionar quem? Ele direcionou os moços que estavam acompanhando ele. Além dele estar com o coração dele pensando como que seria, ele precisava dar direção. Talvez você passou por tantas dificuldades, tantas aflições, e ainda você precisa dirigir a sua casa, dirigir os seus filhos, dirigir o seu trabalho. Quantas vezes você sai de casa tão preocupado? Mas ei, não desconta o seu problema não. Ouça a voz de Deus, levanta, prossiga e direciona, porque filho obediente tem vitória. Filho obediente tem vitória. Em Gênesis 22:5, disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos vós. Você dará culto de ação de graças por essa vitória que você tanto almeja diante do Senhor. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa se levantar e você precisa ter uma palavra de direcionamento para aquilo que Deus confiou na sua mão. Talvez você é um líder de ministério, está cansado, machucado, decepcionado porque não está tendo apoio dos liderados. Mas tem um Deus de Abraão que está aqui nesta noite e fala com você: calma, meu filho, é só mais um pouquinho de tempo. Eu estou te dando a direção e você vai dar a direção e eu vou mudar o quadro dessa história. Aleluias. O Senhor tem direção para aquele filho fiel que decide ouvir a voz dele. Aleluias. E o quarto, irmãos, e último, e não menos importante, o que esse homem faz? Ele toma decisão. Tudo na nossa vida é norteado através de uma decisão que precisa ser tomada. Eu quero algo novo na minha vida, mas ficar sentado não vai me proporcionar este algo novo. Eu preciso emagrecer. Se eu não tomar a decisão de fazer um exercício físico, de parar de comer guloseimas, eu não vou emagrecer, meu irmão. Eu preciso estudar. Se você não se levantar e fazer a matrícula, tomar a decisão na sua vida, você não vai conseguir o diploma. Só que entenda, no meio do caminho vai ter provações. Vai ter Sambalat e Tobias que vai fazer com que você desanime. Mas tem Deus em todo o tempo dizendo: eu estou com você. Aleluias. Irmãos, Abraão está decidido a cumprir o propósito dele. Josiele está decidida a cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Independente de alguém dizer: eis que Deus manda te dizer, eu já estou decidida. Porque aqui nessa terra, irmão, não tem nada que me pertence mais não. Tudo é meu, está lá no céu, a minha recompensa virá do Senhor. No último livro de Daniel, sabe o que Deus disse para Daniel? Daniel, você vai morrer. Mas fique tranquilo, Daniel, haverá uma recompensa. Aleluias. E se isso não comove o seu coração, meu irmão, eu não posso fazer nada por você. Porque eu estou preparada para receber a recompensa do meu Salvador. Aleluias. 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 E aí, irmãos, quando o filho pergunta para ele: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele responde: filho, o cordeiro Deus proverá. Olha a fé desse homem. E aí, sabe o que Deus faz mediante tudo isso? Ele usa de benignidade. O que é benignidade, pastora? Benignidade é um nome difícil de falar. Faz parte do fruto do Espírito. A bondade, irmão, você sente dó. Tadinha da irmã Débora, está passando por dificuldade.
Mas a benignidade não, irmão. A benignidade te empurra a fazer alguma coisa. E Deus se encheu de benignidade naquela noite. Sabe o que Ele fez? Ele providenciou o cordeiro. Aleluias. Aleluias. O Deus proverá está aqui nessa noite. O Deus Yahvé Jireh está aqui nessa noite, que significa Deus é o nosso provedor de excelência. Missionário, em nome de Jesus, o provedor de excelência já está provendo aquilo que você necessita. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, o Yahvé Jireh já está providenciando aquilo que você está precisando. E entenda uma coisa, não vai ser qualquer coisa não, meu irmão, porque Ele é Deus de providência, de excelência. Aleluias, aleluias. E Ele providenciou o cordeiro para o holocausto. Quantas situações difíceis você caminhou e achou que a providência do cordeiro não ia chegar? Deixa eu dizer algo para vocês. Primeiro dia de pandemia, vamos fechar todas as igrejas. E eu e o pastor Reinaldo, todo mundo sabe, estamos desempregados. E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Eu tinha esquecido que o Deus da providência, Senhor, era o Deus da minha vida, irmãos. Toda semana Deus mandava providência na minha casa. Durante 6 meses, eu não precisei cozinhar um grão de arroz, porque o almoço chegava preparado. Olha que coisa linda. Você tem dúvida que esse Deus é Deus de providência? Quando o pastor Reinaldo disse a respeito do cabelo, é uma grande verdade. Tem mais de 3 anos que eu não pago 1 centavo no meu cabelo, porque o Deus, o Jeová, o Yahvé Jireh, que é Deus provedor e provedor de excelência, é o Deus que provê na minha vida e provê na sua vida. Ele é Deus de provisão, irmãos. Eu tinha trocado de moto, eu falei, meu Deus, e agora? Meu esposo ficou desempregado. Como que vai ser? Deus toca no coração da minha irmã e ela paga 1 ano de moto para mim, porque a moto não é minha, é da obra de Deus. Coloca o seu melhor diante do altar do Senhor. Você não vai se arrepender não, meu irmão. Você não vai se arrepender não. E eu não estou falando isso para mostrar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou não. Eu estou falando isso para você saber que existe um Deus de provisão. E é o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, é o Deus que age na nossa vida hoje. Aleluias. Então, irmãos, se você tem dúvida da decisão a tomar, decida hoje oferecer o seu melhor sacrifício diante do altar do Senhor. Porque este mesmo Deus, mediante as decisões que lhe apraz, Ele honra o filho, o servo fiel, assim como Ele tem nos honrado. Em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega a sua vida para Jesus, irmão. Entrega a sua vida para Jesus. Reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Entrega os seus caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Decida ouvir o Senhor, levantar-se, direcionar-se e decidir. E o Senhor suprirá todas as suas necessidades. E em Filipenses 4,19 diz o seguinte, eu já estou finalizando. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Irmãos, entenda uma coisa. Quando o Senhor faz um chamado a Abraão, sai do meio da tua parentela. Este homem deixou tudo para trás por amor a este Deus. E desde o começo eu falei com o Giliardo, o pastor está falando tudo da minha pregação. Senhor, para esse homem. Você acha mesmo, irmão, que você vai oferecer um sacrifício diante do altar do Senhor? Que você vai sair da sua casa para você estar nas orações de segunda-feira? Que você vai estar nos estudos
terça-feira, que você vai estabelecer um altar de adoração no seu lar. E Deus não vai prover na sua vida. Se Deus não prover, nós não estamos falando do mesmo Deus de Abraão, irmãos. E eu não estou nem aí para outro Deus com D minúsculo, não. Eu tenho compromisso com Deus de Abraão. Eu tenho compromisso com Deus de Abraão. Com D de D maiúsculo, aleluias. É com este Deus que eu tenho compromisso. E é com este Deus, se coloca de pé, que eu convido você a fazer um compromisso com Deus nessa noite. Com este Deus de D maiúsculo. Com esse Deus de provisão. Com esse Deus que quer muito, porque Ele é um Deus que cuida de tudo, irmão. Então Ele não vai querer pouca coisa não, irmão. Ele vai querer muita coisa de você. Mas sabe o que Ele vai fazer? Vai te dar em abundância. Aleluias. Aleluia, eu te convido a você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. E depois a gente conversa. E eu tenho a certeza que assim como Ele não fez um chamado para mim, mas eu me posicionei, Ele fez na minha vida, Ele fará na sua vida também. O próximo pregador será você, irmão. O próximo pregador que irá proclamar a verdade da palavra de Deus será você. Mesmo que agora você olhe e fale, impossível, isso não é para mim. Eu também dizia isso. E nessa noite eu estou aqui. E eu fiz um compromisso, eu gastarei a minha vida ao altar do Senhor. E eu viverei o chamado. E eu sacrificarei os meus dias na presença dEle. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. E você vai levantar a sua mão mais alto que